no ar com mais um podcast Eu Não Sabia, hoje com o padre Paulo Croseira, falando tudo e um pouco mais sobre o catolicismo e explicando tudo o que a gente não sabia, não é isso, Renata? Eu não sabia muita coisa, mas hoje com a presença do padre, microfones abertos, eu quero que o senhor fale tudo. E eu tenho uma pergunta especial. Fala para mim do desafio que foi na pandemia. Então, saudação fraterna a todos que nos acompanham, não é? É uma alegria estar aqui presente com vocês. Então, eu vim aqui para Indaiatuba, não é? Vindo de Campinas, assumi a paróquia Nossa Senhora da Candelária de Indaiatuba, exatamente meses antes da pandemia. Então, assumi em janeiro de 2020 e logo em março a pandemia já começou. Foi um desafio muito grande, porque nunca tínhamos passado por essa situação, né? Onde a igreja se fechou, tudo se fechou e não tinha como aglomerar pessoas, né? Então, celebrei praticamente sozinho, né? Com 2, 3, 5 pessoas. E a sorte que nós tínhamos aqui um grupo de jovens muito atuantes, que são do TLC, do Movimento do Treinamento de Liderança Cristã, que de fato assumiram para valer a transmissão da missa via internet e também criaram momentos interessantíssimos, por exemplo, as crianças, né? Os navegantes que eles filmavam, né, num barco e faziam as ilhas, né? O barco chegava à ilha, por exemplo, a ilha dos Dino. Então, dos dinos eram os idosos, né? Então, uma pessoa idosa que criatividade deles. Depois chegava à ilha do bebê. Então, era algum casal com um nenê que falava, apresentava a criança, etc. E assim por diante. A ilha da música. Então, aí o pessoal que tocava na comunidade. Também fizeram um programa de entrevistas, não é? O Fala Aí, para apresentar um pouquinho as pessoas da comunidade, que praticamente muitos desconheciam, não é? Então fizeram um programa de entrevistas. Então tudo isso foi graças a esses jovens que, assim... Utilização da tecnologia exatamente. Prol, essa ferramenta foi valiosa. Foi valiosa. Aí a tecnologia foi usada muito positivamente, não é? Para continuar fazendo um trabalho de evangelização e poder as pessoas que estavam presas em suas casas celebrar aos domingos, celebrar a Eucaristia. Se alimentar pelo menos... pela palavra de Deus. E esse momento foi o que nós buscamos, né? Mais precisávamos, porque foi onde nós nos vimos em casa, precisava dessa oração, porque todos ficaram... foi muito diferente, foi desamparado. Né? Foi uma coisa terrível, né? Foi. Ninguém podia imaginar que o mundo iria passar por esta situação, e eu fiquei comovido. Eu creio que o mundo ficou comovido com aquela cena do Papa Francisco, né? Que fez aquela celebração na Praça de São Pedro, totalmente vazia. Ele subiu sozinho ao altar e fez uma celebração belíssima. Ele dizia, não é, que nós estávamos todos no mesmo barco, não é? Infelizmente a humanidade não se acordou, né, de que estamos vivendo no mesmo barco. É uma só humanidade, é uma só família. Acho que ele colocou bem ali a questão do amor de Cristo mesmo ali, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Colocando ali em frente, né, as pessoas que não estavam, não tinha ninguém ali, ele fazendo assim mesmo ali não foi religião, ali foi a empatia e por todos. É verdade. O senhor é padre há quanto tempo? Eu sou padre há 41 anos, quase 42. Em janeiro eu vou completar 42 anos de padre. E quando foi que descobriu esse dom? É dom, pode falar dom. assim? É um dom, vocação, né? Chamado de Deus. A gente diz, é um chamado que eu senti que Deus me fazia, não é? Quando eu estava em Jaú, na paróquia São Sebastião de Jaú, eu comecei com a bodas de prata dos meus pais. Meus pais fizeram 25 anos de casado e o padre pediu que os filhos ajudassem no altar. Foi a primeira vez que eu fui ao altar, né? Meus pais sempre foram participantes da comunidade. Meu pai era ministro até da Eucaristia, levava comunhão para os doentes, minha mãe também. Mas eu era assim, ia à missa aos domingos.
E aí, ajudando no altar, o padre disse, por que você não vem aqui ajudar sempre? Pronto, aí começou. Pegou gosto. E aí eu me senti chamado àquela vocação. A importância dos pais, né, em estar levando as crianças, né, à igreja, a ter esse momento, né? A família desenvolve um papel fundamental, né, na educação da fé, na formação religiosa e no despertar vocacional. Acho que é fundamental a família. Se não houvesse esse momento, eu já ficaria mais complicado, né? Não que Deus não pudesse agir, né? Nisso daí. Claro. Ele estava Deus, no momento e no local certo. Deus tem seus caminhos. Tem. Não é? Tem. Sempre tem os seus caminhos. Claro que há casos que às vezes não suplanta a questão familiar. Mas, normalmente, o caminho mais comum é que a vocação saia do seio da família, digamos, a família de sangue, e da família eclesial também, não é? Tá. Então, a pessoa tem que estar ligada a uma comunidade de fé, senão vai ser o quê, né? Então, ela tem que discernir o caminho vocacional dela ali na comunidade de fé também. O senhor já teve fora assim, do país, já conheceu o Papa assim, pessoalmente ou não? Conta pra nós essa experiência. Eu fui fazer o mestrado em Roma, né? Depois que eu fiz o curso de teologia aqui em Campinas, eu fui para Roma fazer o mestrado em teologia, na Faculdade de Santo Anselmo, em Roma. E ali tive várias ocasiões de estar com o Papa. Uma vez ele visitou o próprio colégio quando estudava, então ele fez uma celebração lá e nós participamos, depois saudamos a ele. Outra vez eu fui com o bispo Dom Gilberto, que era bispo nosso, né? Foi fazer uma visita, que chamava Visita ad Limina ao Papa, e eu fui acompanhando, né? Outra vez fui ajudar na comunhão no Vaticano e estive com o Papa. Outra vez fui também ao Vaticano com Dom Avelar Brandão Vilela, que era o cardeal de Salvador. Eu fui acompanhando a ele e fui recebido lá com o Papa. Eu sempre tive curiosidade na questão assim são categorias, né? Por exemplo, é padre, é bispo, dom. Como é que assim, existe uma hierarquia? Hierarquia, a palavra eclesial. Existe a eclesial. Sim, o que são serviços, ministérios, né? O que existe na realidade é o povo de Deus. Né? A igreja é povo de Deus, é a comunhão de todos os batizados. E os demais são serviços que estão ao interno deste povo, né? Então, são serviços que provêm do sacramento da ordem, então são os ministérios, a gente diz, ordenados, ministério é serviço, né? Ministérios ordenados, então aí o bispo, o padre e o diácono. Então, são os 3 graus do sacramento da ordem. Ah, mas e o Papa? O Papa é bispo de Roma, né? Então, o Papa é o bispo de Roma. Por que ele é o bispo de Roma? Sucessor do apóstolo Pedro, aliás, é o único que sucede em linha direta um dos apóstolos, né? Os outros são sucessores do colégio apostólico, né? Mas o Papa é o bispo de Roma que está na cátedra de Pedro. Depois tem o ministério dos presbíteros, os padres, que são animadores de comunidades eclesiais, não é? E os diáconos, que são o ministério do serviço, praticamente, eclesial. Praticamente o serviço da caridade, né? E os demais ministérios são ministérios que a gente considera não ordenados, ou seja, que vêm com a sua raiz do próprio batismo ou dos sacramentos de iniciação cristã, da crisma. Então, são ministros que atuam na comunidade como catequista, como leitor, como animador da liturgia, como animador do canto. São trabalhos voltados para a comunidade, né? Agora, na tradição, acabou sendo alguma coisa hierarquizada, não é? Então, por exemplo, o bispo que está na sede em Campinas, porque Campinas é uma sede de uma província eclesiástica, então ele recebe o título de arcebispo. Mas é um título. Ajuda na organização, né? Total, exatamente. Né? O que existe são os ministérios, e os ministérios devem ser vistos dentro do conjunto do inteiro povo de Deus, né? Então, não separado do povo de Deus, como fosse a parte, né? Porque antes do Concílio Vaticano II, se via um pouco assim, né? Não era uma eclesiologia, ou seja, uma noção da igreja, mas era uma hierarcologia, não é? Então era a visão da hierarquia, só a igreja era a hierarquia. O povo não pertencia à igreja. O povo era objeto da ação da igreja. Ele respondia. Né?
Exatamente. Então, agora não. A igreja é o povo de Deus, né? E agora, por exemplo, atualmente nós estamos caminhando numa segunda fase do Sínodo de Roma, que o Papa convocou, que é exatamente sobre a sinodalidade. Sínodos quer dizer caminhar juntos. Uma Então, comunhão é um mesmo. modo de caminhar juntos como igreja, o povo inteiro do Eu povo de faço Deus. parte e eu participo de tudo agora. Antes não, antes era imposto. Exatamente. Então evoluiu muito. Muito, muito. E tem a apostólica romana e tem a apostólica que é de outro... A tradicional é Não, nós temos a igreja Católica apostólica romana, não é? sim. E tem também as igrejas que saíram da comunhão com a reforma luterana, não é? Com Martinho Lutero. Não, aquelas que se diz, aquele que usa até um... As ortodoxas. Ortodoxas. Igrejas orientais ortodoxas. Tá. Então, Faz um pouco... parte da mesma... Então, tem algumas que estão em comunhão com a Hoje, igreja, né? Então, existiu uma ruptura muito grande, né? Com as igrejas ortodoxas, que depois foi sanada durante o Concílio Vaticano II. O Papa Paulo VI fez uma visita assim histórica a Atenágoras, que era então o Papa da Igreja Ortodoxa, né? Então eles estabeleceram a comunhão novamente, né? Rasgando a bula de excomunhão que um tinha dado ao outro. Ele uniu. E o que mudava tanto assim, padre? O senhor sabe dizer de uma para outra? Não, é claro que a Igreja do Oriente ela tem suas características. Uma teologia oriental é bem diferente da ocidental. São problemas diferentes que nós enfrentamos, e modo de ver diferente, né? Um Oriente, digamos um oriental, oriental, ele tem uma visão completamente diferente vive outra realidade. A criação é outra. Totalmente, né? outra. Então, o mundo aqui no Ocidente tem outras coisas, outras problemáticas, outras culturas, né? Sim. Então, as igrejas também acompanham... Os dogmas que fala que era parecido, por exemplo, a hóstia ele também faz Sim, no dogma uso. Na questão é mais na prática, não é? Algumas coisas que divergimos, né? Mas na prática, né? Mas eles têm também a Eucaristia, um modo diferente de celebrar, um ritual próprio deles. Até no casamento, né? As Sim. pessoas que podem casar na ortodoxa, não é isso? Então tem algumas igrejas ortodoxas que são em comunhão conosco, né? Então realmente estão ligados à sede de Roma, né? A comunhão com o Papa. Né? E sobre uma outra coisa que eu achava e acho ainda muito interessante é a respeito do sacrário. Eu sempre aprendi assim, né? Que você entra dentro da igreja, o primeiro ponto, você tem que ir dentro do sacrário, falar ali com Deus, com Jesus. O que é o sacrário, padre? O sacrário, o tabernáculo é um lugar onde se guarda as reservas eucarísticas, né? Então, para nós cremos na presença real de Cristo na Eucaristia e que não se desfaz, ou seja, nós temos a presença de Cristo, seja na palavra quanto na Eucaristia. São presenças reais, entendeu? Só que a palavra é presença enquanto ela é proclamada na Assembleia, não é? Agora, a Eucaristia não. Na medida que ela é consagrada, a gente diz, recebe então a consagração, ela permanece como esta presença real. E as reservas são reservas para se levar, por exemplo, para os doentes, ou então para uma celebração da palavra, onde não tem o padre, então ele recebe também a Eucaristia, né? Então, ali estão as reservas eucarísticas com a presença de Cristo Jesus. E tem uma idade? Assim, o padre ele tem que ter uma idade mínima ou não? Ele tem que ter o preparo e o estudo? Tem uma idade mínima para ser ordenado padre, né? Então, na realidade, os estudos são dentro do nível da faculdade, não é? Ou a filosofia, nós fazemos geralmente 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então a formação leva. Só entra como coroinha, por exemplo, dentro da igreja e ele começa a ter aquela aptidão, começa a ser ele chamado. vai. Antigamente existia o seminário menor, dizia, e o seminário maior. Hoje quase são poucas as igrejas que conservam o seminário menor, né? Porque não tem mais essa visão. Então as vocações, inclusive, são definidas hoje em dia até um pouco mais adultas, né?
nós falamos, os psicólogos falam da adultescência, né? É. Adolescência que vai se Eu acredito que lá prolongando. pelos 18 anos, 17 Hoje em dia anos. tá 40. Não, Se hoje, torna adulta. o adolescente. Com 18 anos a gente sabia o que queria. Hoje em dia você pergunta aos jovens de 18 anos, é difícil saber, porque o mundo ficou muito complexo, né? Muito complexo. Mas aí você tem a formação mais para o nível superior, né? Então, faz-se o discernimento vocacional, aí o candidato, então, à medida que ele faz o discernimento numa caminhada na diocese, ele vai discernir. Ou mesmo, não só na diocese, também para as congregações religiosas, né? Então vai gerar em torno de 25 anos, 23 anos, 25 porque é a anos. formação. E quem escolhe? Por exemplo, eu estou pronta. Tem outras pessoas também, é escolhido dentre... Não, aí o candidato Eu ele sou passa por um candidata. escrutínio, né? Ah, Então, por exemplo, ele passou por um processo formativo. Então, os formadores têm que dizer uma palavra sobre ele. sim. E também ele faz estágio pastoral nas comunidades. Então, as comunidades e, sobretudo, os padres destas comunidades também emitem a sua opinião sobre esse candidato. Porque né? não adianta ele Eu ter acho estudo e bonito não da ter... Igreja Católica Eu é essa gosto. questão, porque assim, não vai jogando qualquer um, assim... Não pode. É nem um pode. serviço muito importante, né? Você vai estar na liderança de uma comunidade de fiéis, né? Então, acho que o papel que você vai desenvolver Formar ali... pensamentos, né? Sim. É muito responsável. E hoje o jovem, ele se forma ali. Tem a formação da família, mas eu acredito que na igreja ali, se você tiver um padre, fala, padre, quando a gente gosta do padre, você não falta na missa, porque você fala, eu vou. Sim, Então tem essa empatia, tem que ter as uma pessoas se pessoa ligam agradável, muito, uma pessoa... As pessoas se ligam muito com a com pessoa a gente, que o modo de a transmite. gente Isso. falar, o modo de a gente atender, o modo de a gente conversar. Eu acho que isso diz muito, né? Você imagina um padre sisudo? Eu acordar cedinho para ir à missa, chegar aquele padre sisudo? Não. Tem que ter sorriso, ó. Não é? Atrai, né? Porque é gostoso. Atrai Você as já pessoas, acorda, né? você vai num lugar e você sai tranquila, você sai alimentada e feliz. Sim. Porque você tem que voltar para sua casa e falar, hoje eu cumpri. Eu vejo que né? mudou. Mas tem dia que a gente também tá... Mesmo assim, mas o olhar... mas claro. A gente Acho tem que olhar. a homilia, né, que fala. Quando, A homilia, A exato. homilia. Então, tem alguns que vão fazer, pelo menos bem antes, né? Parece que era mais assim, aquela leitura, aquela ritualística, acabou. É porque não era igual ele explicou. mudou, parece que eu não sei Hoje, todos participam. Antes, não. Você ia ali, tinha, mas você não participava. Então, hoje, se você não tiver a comunhão ali com... Isso. Você muda de igreja. E varia também muda, de você comunidade muda. a comunidade, né? Também a empatia do padre com a própria comunidade. Às vezes a comunidade é muito grande, então você tem que fazer uma homilia que seja uma transmissão da palavra de Deus, aquele contexto daquela comunidade, e não dá para fazer nada dialogal. Agora, se é uma comunidade pequena, um grupo pequeno que você celebra, aí dá para fazer alguma coisa mais dialogal, onde as pessoas também podem dizer, porque Deus inspira as pessoas, o coração das pessoas também. E hoje né? a Igreja Candelária, ela é bem grande e antiga. É grande. E antiga, viu? Porque E quando eu falei que ia fazer- trazer o Padre Paulo, todos conhecem. O senhor é bem conhecido Bem mesmo conhecido, aqui, ó. Meu viu? Deus. Bem conhecido e querido. Então, É. Deus seja louvado. Mas a Igreja Candelária vai fazer 200 anos. Né? olha. Nós estamos preparando a igreja para a celebração dos 200 anos. Inclusive, já iniciamos uma reforma, Grandiosa. uma restauração da igreja. Né? Então, que nós estamos promovendo a partir de cima. Então, iniciamos esta semana a restauração do telhado, de todo o telhado da igreja. Então, há madeiramentos que estão comprometidos, outros que muito precisam ser tempo. reforçados, porque tem uns bichinhos santos lá Sim. que gostam de comer madeira de igreja, né? 200 anos. 200 anos, aguentar, né? Uma construção. Exatamente. Tanto Ô, Padre, tempo. vocês estão tendo muita ajuda de empresários, da comunidade? Ainda ou... nós estamos iniciando uma campanha, né? Aí, Ju. Então, nesse momento, nós estamos pedindo assim às pessoas que podem nos ajudar nessa primeira fase para podermos alavancar essa reforma do telhado, que é bastante pesada, bastante ampla, né? No ano que vem, a gente vai parar um pouco os trabalhos para poder descobrir pessoas que possam mais dar contribuição para os gastos.
E buscar verbas públicas também, nas Com leis certeza. que tem aí porque é um patrimônio histórico Do município. do município É tombada essa igreja? tombada É, pelo 200 município anos. e é o prédio histórico mais importante que nós temos na cidade. Afinal de contas, a cidade iniciou com a igreja, Ali. né, com a igreja. Então, assim como a igreja fará 200 anos, a cidade de Indaiatuba também fará 200 anos, né? Só precisava Então- de uma atenção maior, eu acho até, né? Precisa muita atenção. Então, É. nós depois de 2026, aí nós vamos começar o restauro interno e também a pintura e tudo mais, Mas né? com certeza. E o senhor tem um trabalho com jovens também, né, na escola? Como é que é? Nós temos o Colégio Candelária, que é Tá. o primeiro colégio católico de Indaiatuba, não é? Foi criado há 66 anos Que é tudo pelo muito antigo, é Cônigo história. Carlos Menegazzi, que foi pároco da Candelária. Na época, então, ele discerniu que necessitava de um colégio técnico para preparar contabilistas, não é? Muitos contabilistas aqui de Indaiatuba foram formados no nosso colégio. Nesse colégio. Depois é que viu que não era só isso, aí passou ao ensino fundamental e ensino médio. Agora nós estamos com o ensino fundamental e ensino médio com 600 alunos, né? E estamos numa fase de ampliação do colégio. Inclusive, agora no mês de agosto, nós vamos inaugurar o novo prédio, né? Que é ao Colégio, lado do formação. colégio, né? Para ampliar ainda mais as nossas dependências, né? Então, estamos aí com um desafio grande. Atendendo às necessidades realmente ali da comunidade, da cidade em si. Aí o senhor falou ensino médio e fundamental? Ensino médio e Então fundamental. tem muitos alunos já. Tem 600 alunos. É muito aluno. Olha só, quantas pessoas. Da formação. E padre, fala para mim, para todos que estão assistindo, a respeito, para ser canonizado como santo, o que é necessário? Precisa de um milagre. Santidade. Mas assim, sempre vem de um milagre Porque- grandioso? Sim. E reconhecimento desse No milagre? processo, Só falar, santo é só Jesus, e tem uns que ficam nessa discussão. O que é a diferença? Explica para o pessoal a respeito dessa visão católica, né? Sobre. sim. Primeiro, santidade, Muita. digamos, é Deus quem nos santifica. É o primeiro. E o chamado à santidade é estendido ao inteiro povo de Deus. Tá. Então, todos são chamados a viver uma vida santa, ou seja, santificado. viver uma vida em Deus, nas diversas circunstâncias de sua vida. Não precisa se isolar do mundo, sei lá, não. Há santos que viveram, né, como Isolados. eremitas isolados e tudo mais, tal. Mas há santos que são, recentemente, o Papa canonizou um jovem. Um jovem, né? um menino, jovem, né? exatamente. Qual que é o nome? Também Não me o Carlos recordo. Acusti, acho que é. O Carlos. Carlos. Carlos, é o Carlos. E depois tem santos que foram donas de casa, né? Foram pessoas casadas, né? Tem santos que foram religiosos, assim por diante. Então, a santidade é possível ser vivida em qualquer assim circunstância da vida, em qualquer estado de vida, né? Mas o processo de canonização é então algo que tem um dicastério em Roma, é especializado nesse aspecto. É tudo muito estudado. Exato, muito e faz-se um levantamento pormenorizado da vida da pessoa, das obras da pessoa, né? E se estuda, e realmente se requer, às Quais vezes, critérios, o senhor sabe dizer? por Tem exemplo? que ter relevância Não, na não sei. mídia. Eu imagino assim, uma coisa não sei, que foi muito Não, são relevante. pessoas que e tiveram testemunhos, né? uma vida santa. Por exemplo, uma pessoa que eu conheci, que certamente será canonizado, Dom Luciano Mendes de Almeida, Tá. que foi Só falta chegar que lá, né? foi bispo auxiliar de São Paulo, depois arcebispo Mariana, né? Foi presidente da CNBB, Tá. Esse homem era um Um homem santo. santo, Como né? você- Ele era de uma simplicidade de vida Uma pureza. e de uma atenção aos pobres, às pessoas, aos últimos na sociedade, né? Ele servia. Eu mesmo testemunhei coisas maravilhosas desse homem, né? Então, é assim, um homem que realmente viveu uma vida santa. Então, acho que esse será canonizado, Sim. seguramente. Agora, eu acho assim, eles exigem um milagre para... Eu acho que o grande milagre é de você É a viver servidão, essa né? santidade, não é? Exemplo, No caminho, no Ele caminho não tem de nada Jesus. que manche a reputação dele? Não. Ele viveu o evangelho.
né? Ele Isso é viveu o raro. evangelho. Isso que é mais importante viver. Agora, há muitos santos anônimos, né? Eu conheci quantas aparecer pessoas muita assim gente. nessas comunidades porque passei em várias delas. Em todas elas encontrei pessoas santas. E o senhor sai Mas muito de santas. Indaiatuba em viagens, assim? Agora não mais, porque eu estou cuidando dos meus paizinhos também, que É. são bastante Vai idosos. fazer 104 anos? Meu pai vai fazer 104 agora É. em agosto. E minha mãe fez 99 em junho. Uma família centenária. Eles Longe de celebraram 78 anos de casados. Olha, que bênção, É Júnior. difícil chegar e É chegar muito bem. Eles difícil. estão bem, né? Não tem assim grande problema de saúde. 104. É 104 anos Que bastante. dia Meu que pai ela tá faz lúcido. Lúcido. E era desejo dos pais do senhor que o senhor se tornasse padre ou não? Eles não queriam, Eles não eles pensavam outra coisa imaginavam. para a vida Eles do... nem Não. imaginavam que ia partir para... Olha, por esse minha caminho. mãe sempre disse que ela me entregou para Deus porque eu nasci 1,5 kg, né? 8 meses, ninguém dava vida para mim, a não ser uma pessoa que foi me visitar e disse, não, ele vai viver, né? Mas tanto é que colocaram o nome de Paulo, né? Padre Paulo. Um apóstolo, para ver se vingava, né? Olha que história. Então, claro, quando eu falei para os meus pais, eles ficaram muito contentes, porque eles tinham uma vivência de igreja, né? Eles tinham uma vivência de fé. Eles né? apoiaram. Apoiaram completamente. A família, O então... senhor era filho único. Não, tem um irmão mais velho, E ele 6 segue? anos mais velho. Ele faz parte da... Não faz parte muito, mas Sim, tá. também teve a formação religiosa que meus pais É deu. isso, né? vem da Falta falar, não, é família. budista. Não, Júnior, vem da família mesmo. É uma Todo coisa respeito. que É vem... católico também. É católico. Ô padre, a respeito das imagens, tem uns que falam assim, é errado ter imagem. Qual é o sentido da imagem para o católico? Hoje. Qual é o fundamento daquilo, por exemplo, da imagem em Sim. si? A Bíblia proíbe imagem, mas a imagem de ídolos, né? Ah, tá. Ou Idolatria. imagens que de deuses que querem se colocar no lugar de Deus, né? Agora entendi. Mas não é que se proíbe a imagem, porque nós temos assim na nossa tradição coisas que nos reportam É um aos ponto de outros. Por referência. exemplo, fotografia. Você não tem fotografia Sim. de pessoas queridas? Mas é você, exato. Júnior, Nossa Senhora da Aparecida. É? Eu sou devoto de Maria, né? Eu É. sou muito devoto de Nossa Senhora Sim. Aparecida. E Como sempre foi... muitos no A Brasil. fivela foi dele, que eles são agros, né? Foi explicado sempre. Tem até uma música que a gente fez. Tem. Abençoe meu Ah, chapéu que para Nossa Senhora linda a Aparecida. música. Eu tenho a nossa imagem da Senhora Aparecida desde que nasci. Padre Paulo, aqui se na- vê a música, ele é cantor, o Júnior Salles. Ah, é? E se vê a Que música que ele compôs. E Ah. a família e a mãe sempre explicava assim, falando, não, isso aqui é um ponto de referência, né? Para se colocar. Exatamente. Aquela- Então a gente Não tá vendo gesso ali, a olha imagem de para a madeira. imagem, a gente contempla a pessoa de que ela A representa, não é? santidade. Então não é a imagem em si, mas é como se fosse A essência. um sinal, né? Ela aponta para. Agora Então entendi. não é a pessoa que está ali, Não. evidentemente Não. que não, mas é a referência àquela pessoa que amamos e que é um testemunho de fé para nós, não é? Então acredito. a relação com a imagem é a relação, por exemplo, você falou dos ortodoxos, por exemplo, eles têm os ícones, que são pinturas santas, não é? Que eles veneram também, né? Então nós não cultuamos, mas veneramos, né, os santos, veneramos os santos como pessoas que são para nós referências de vida e que sabemos que se a gente pode interceder um Tenho pelos outros fé. aqui na terra, É. também vamos poder interceder lá no céu. É uma referência de um tempo atual a respeito de como eles conseguiram chegar próximo do que Jesus... Exatamente. Então eu tenho fé e é isso que acontece. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma Santa Rita de Cássia. grande Santa Teresinha, ela dizia assim a um padre missionário com quem ela correspondia, falou assim, se eu soubesse que lá na pátria, porque ela chamava o céu de pátria, não é? E aqui o exílio, se lá na pátria eu não pudesse continuar fazendo o bem, eu preferia ficar no exílio a ir para a pátria. Então ela tinha certeza que lá no céu, junto de Deus, ela continuaria fazendo o bem que ela fazia aqui na terra, Eu né? não queria parar. Então acho que assim, os santos
foram pessoas admiráveis que viveram próximo de Deus e que continuam junto a Deus. E junto a Deus nós cremos que eles intercedem por nós. Isso Não são isso deuses. que eu ia falar sobre a intercessão. por Então, nós. quer dizer, o santo ele pode interceder na Bíblia, na palavra. Nós cremos que sim. Pode. Eu Né? acredito Nós cremos também. que sim, porque eles estão com Deus, né? Eles estão com Deus. É como sempre viveram com Deus, né? E eu acho que e essa é a fé do povo de Deus. Você É a reza fé mais genuína do povo de Deus, mais né? Que a pura. gente percebe mais pura, né? A confiança que elas têm, né? Em alguém que é próximo dela. E na cura. Foi como ela. O senhor falou que né, falou assim, eu conheci uma pessoa que com certeza será canonizada. Exato, Né? Quer dizer, então você foi- teve Ele conheceu. contato com aquela Foi próximo da gente, não é? Viveu como Viu no nós. dia a dia, né? Conduta ilibada. Exatamente. É lindo. E não sei se o senhor sabe dizer o que eu fiquei muito também assim. Pergunta tudo. achei- É o que eu nossa, falei hoje. Eu gosto de o que eu não pesquisar e ficar sabia. estudando, vendo umas coisas. Sobre aquela igreja que tem para essas almas do purgatório. Que tem. Já ouviu falar? Já ouviu falar disso daí? Não. Eu achei Da tão estranho católica isso. também. Eu vou tentar até lembrar aqui. Das Vou almas puxar do ali. purgatório. É uma Qual que é denominação. o nome? Deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? O nome. Eu acho que é muito. Agora tem muitas denominações aí Não, mas que vai dentro da surgindo católica. dentro da igreja dentro, católica. é. Mas são devoções foge do que eu tradicional. acho que são devoções que aparecem aí, como por exemplo rezar pelas almas. Te reza pelas pessoas, né? Então O conceito do purgatório hoje não existe isso daí ainda? Um conceito. Assim, sobre a pessoa morre, então ela passa por esse momento do purgatório, ou não acredita nisso? sim, Não tem, como é que enxerga? Sim, a teologia fala desse Fala. momento de como que se fosse de Pass- purificação, mas é uma coisa assim, eu acho que diante de Deus nós vamos ter o julgamento final, né? Sim. E assim, eu acho assim, vai ser muito difícil você ser condenada, né? Porque precisa ser muito ruim, não? Porque Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, que nós cremos, né, na misericórdia dele. E aqui na Terra você já vai se purificando. E eu acho então. que a gente crê que estaremos diante da misericórdia de Deus. Acho que o senhor não chegou a ver. Não cheguei a ver, não cheguei a ver. Sobre esse assunto. que foi um padre e tal, que apareceu, daí pediu, e aí fizeram uma igreja, tem até algumas questões colocadas lá. É de Nápoles, né? É. Coisa de italiano. Tutti bota gente. Então, eu acho que há uma devoção pelas almas, né? Ou seja, que a gente pede para aqueles que estão diante de Deus e ainda não se decidiram por Deus, né? Então, eu gosto muito de uma visão Céu e inferno. de um teólogo que diz assim: a morte é como assim o encasulamento, não é? É aquela lagarta que vivia de forma terrena, andando, né, comendo suas folhas. Solta. Chega o momento da maturidade, ela se encasula, né? E a ressurreição é, digamos, aquelas pessoas que viveram para Deus e para os outros e rompe o casulo. E é a mesma vida, mas é diferente. Ela se fecha. É diferente, né? Ela sai voando, não é? Aquilo que só andava, agora voa, não é? Então, aquilo que era mais ou menos, era feinho, né? Sai bonito, né? Aquelas asas bonitas, coloridas. Então, é uma transformação, né? E se rompe. Agora, aquelas pessoas que viveram fechadas em si mesmas, egoístas, que não pensaram nem em Deus e nem nos outros, como se ficariam presos no casulo da morte. Olha, né? Assim é um pouco uma visão, uma essa comparação, definição né? Mas é boa. Não, mas eu eu acho entendi. interessante, né? Porque Eu entendi. o que nos salva, de fato, é este amor misericordioso que a gente viva para com os outros, né? Mateus 25, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu, me vestiste preso, doente, foste ver, né? Então, vinde benditos do meu Pai, né? E o senhor que participa, né, já há muitos anos, né, Muitos anos, fazendo hein, parte, né, dessa família, né, que é a igreja. Os jovens têm chegado mais agora, têm sumido? Como é que está a situação, por exemplo, hoje no catolicismo para os jovens? O senhor vem identificando uma chegada maior de jovens?
Eu acho que sim, eu acho que os jogos chegam, mas também chegam com certas exigências um pouco hoje no mundo atual. O que mais atrai é o show, a pirotecnia, né? Sim, Então, tem que ter, quer dizer... então acho que às vezes eles não têm assim mais aquele momento de reflexão, de Mas de oração. introspecção, de E tem oração. música na... Tem muita música. Porque o que atrai Tem muito grupos jovem... de jovens que são animados, que vão, É né, verdade, que trabalham, atrai muito. O senhor falou realmente é interessante, porque você veja, né? Eu mesmo vivenciei a época do sem internet e peguei a transição com a internet. Hoje, eu tenho um filho de 8 anos de idade e ele não aguenta, às vezes, ficar 10 segundos no comercial. A gente passava aquele tempo todo na televisão. O que eu mais gostava. Esperando O que eu mais comercial passar. gostava era Hoje do é tudo comercial. Muito rápido, Muito tem rápido. que ter uma coisa grandiosa e cansa muito. É um desafio muito grande, né? Então, por exemplo, a internet mesmo, as redes sociais, é um grande desafio para a gente, né? Por um Mundo lado, evoluiu. ajuda bastante, né? Então, há uma forma de comunicação muito veloz, muito rápida, muito É isso. que vai Evoluiu. atingindo É rápido. A informação muita vem muito gente, rápida e abrange todos. E abrange todos, né? Por outro lado, tem Todo mundo é experiente hoje na internet, né? Tem tudo para tudo, né? e por outro lado, então cada um se acha, digamos, Perito. doutor, Isso. perito em É, tudo, né? especialista. Alguns, inclusive, é para criticar o Papa, para criticar Todos. CNBB, Isso. Qualquer religião achar que que seja. ele é o... a santidade. Aí você pergunta qual é o curso que você fez. Não, eu fiz aqui online. Aqui Online, eu no vi em tal YouTube, site. assisti 5 vídeos aqui, eu já tenho informação suficiente. Exatamente. Ai, Padre Paulo. Então, esse é um grande desafio também hoje para a igreja. Casamento né? Na em si evangelização. mesmo, não é? Hoje não é complicado a gente ver, né? Quantas famílias, né? Sendo assim destruídas, né? A pessoa escolhe um, A facilidade. aí daqui a pouco casa, faz todos os ritos lá e tal, daqui a pouco já separa de novo, volta, né? E Sim, e mesmo diminuiu a procura aos matrimônios, por exemplo, né? Pô, Porque, diminuíram. na realidade, as pessoas se cara juntam mais- os seus trapos e vão viver. Vão viver uma união quantas estável. pessoas que vivem nem civilmente casados são, Uma união vivem uma união estável. estável. Né? Muitas pessoas ficam vivem assim. experimentando, né? Ah, vamos Exato. brincar de Às casamento. vezes dá certo, prolonga. Porque não estou seguro, né? Não tô assim. Então, como a entrevista que eu fiz uma vez de casamento, você aceita que o casamento é uma união permanente para toda a vida, que exclui o divórcio? A resposta que ele me deu é: se der certo, padre. Olha, olha, não. Claro que se Ele quis fazer o experimento. assistir um casamento desse é nulo, né? É Por nulo. natureza, Sim, né? sim. Porque não tem validade nenhuma. Porque ele não aceita O senhor pode condição falar daí, pessoal. então, por exemplo, a pessoa chega lá, por exemplo, né, vai casar, tem uma entrevista Tem uma entrevista para... que passa para você, o senhor Você fala... passa primeiro pela entrevista. A entrevista é para saber se vocês têm as condições mínimas necessárias para se dar validamente aquele ato, né? Entendi. De consentimento que um vai dar ao outro. Fora Se a parte pessoa não tem as burocrática. condições para realizar esse ato, conforme o pensamento de Cristo e da igreja, é nulo, né? Por exemplo, uma pessoa que se casa, mas não quer ter filhos. Ah, eu vou ter um cachorro. Tudo bem, vai ser feliz com o Pai de cachorrinho pet, seu, mas samambaia. não tem nada a ver com o projeto de Cristo e da igreja, né? É, Então, parte um Crescer casamento e desse é multiplicar, nulo. É nulo, né? por Padre natureza. Paulo, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Júnior. Agradecer ao padre, muito foi obrigado muito por essa gostoso. entrevista toda. Eu com a acho que gente dá aqui. para voltar, não dá? Com certeza. Vamos tem voltar e vamos falar Tá bom. mais. Eu acho interessante. A hora que reestruturar, a gente falar mais, falar com os empresários, a gente pode ajudar muito nessa questão. Que ótimo, vamos O senhor vamos tem algum buscar contato pessoas. para o pessoal? O horário das Conhecer. missas. Estou até aqui com o Isso, contato, passa né? pra gente. Eu Vou falo passar aqui, para ó, vocês, direto vocês vão naquela. falar. Nós criamos uma associação, quer dizer, ela existia, mas com outro nome. Mas nós assumimos essa associação para ajudar na organização do restauro. Chama Tá. Associação Cultural Candelária. Então, ela que está gerenciando todo o Tem processo. toda uma estrutura, Exato. hein? Toda uma estrutura. Então, tá aí. Deixa eu dar uma olhada. E a Olha aí, Júnior, Rádio passa. Jornal Legal. está nos ajudando muito, nos Dá pra aproximar apoiando, mais? nos apoiando nesse sentido, viu? Restaura Então, matriz. Eu acho que não vai nem. Horário das missas. Fala Depois a pra gente nós. olha. Horário das missas. Então, nós continuamos tendo as missas na matriz, mesmo com Sim. a reforma. Nas outras comunidades continua tudo bem. Na matriz, nós continuamos tendo no sábado às 6 horas da tarde, no domingo às 10 horas da manhã e às 6:30 da tarde. Só que nós estamos celebrando no salão aos fundos da igreja. né? Comportam todos. né? Comporta todo Comporta. mundo. Comporta. Tá. E quando não,
podemos ir lá na Sagrada Família, que cabe todo mundo lá, uma igreja ampla, agora com ar-condicionado, vai ficar uma beleza. Toda Vamos trazer estruturada. todo mundo para dentro da igreja, né? Você tem que ir conhecer o Padre Paulo, conhecer sobre a igreja católica. Se você não é católico, vá lá fazer Faça uma conversa, visita. uma visita. É importante. E encerramos mais um podcast. Isso aí, moçada. Beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo programa.